Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de aprendizado, mais um dia de esclarecimento, mais um dia de estarmos juntos aprendendo mais sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós teremos a Isabel conosco e agora eu gostaria de convidar a todos para fechar os nossos olhos físicos, envolvendo a Isabel na palestra do dia de hoje. Vamos nesse momento mentalizando Jesus aqui conosco, aonde estamos, de mãos dadas, e vamos pedir a Ele que nos abençoe e nos envolva nesse momento, envolva o nosso coração, para que possamos tirar o máximo proveito da lição de hoje, para que possamos trazê-la para o nosso coração como uma semente que vai brotar e que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, que vai nos ajudar na nossa evolução, que vai nos ajudar a ter um mundo melhor. Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, em busca de aprendizado. Vamos agradecer por essa oportunidade de trazermos o Evangelho para dentro da nossa casa, ou aonde quer que seja que nós estejamos, trazer o Evangelho para o nosso coração e para o nosso círculo familiar. Vamos pedir aos mentores da casa, aos mentores responsáveis pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que estejam sempre conosco e que envolvam a expositora de hoje, para que ela possa nos trazer tudo que ela preparou para o dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Depois dessa abertura e essa prece muito amorosa da nossa companheira Luciana, estamos mais elevados, mais tranquilos, mais calmos, mas sempre unidos de coração. Esses encontros de muita paz, de muita luz, de muita alegria, vêm nos trazendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para a nossa reflexão e o nosso crescimento. Nosso querido Centro Espírita Irmãos da Nova Era, que fica em Santo Amaro, está retornando paulatinamente às suas atividades, às segundas, quartas e sextas, com o atendimento fraterno, as palestras e o passe coletivo, e todos os cuidados necessários, não só aos voluntários e trabalhadores da casa, mas aos nossos queridos assistidos. Hoje nós falaremos de causa e efeito. E fomos procurar então no dicionário da Wikipédia o sentido das palavras causa e efeito. Causa seria a origem, o porquê de uma manifestação ou uma ocorrência. O efeito é justamente a consequência direta de algum ato ou ação. Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, como a lei de causa e efeito, ela nos rege a uma marcha evolutiva. Sócrates, um dos filósofos mais conhecidos da humanidade, sintetizou o que pensava sobre causa e efeito numa frase de grande sabedoria. Ele nos disse: a justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Ele se referia apenas aos atos infelizes do ser humano, mas não podemos acrescentar, sem medo de errar, que a justiça também nos devolve em forma de bênçãos. Felizes todos aqueles que praticam boas ações. Assim, a lei de causa e efeito é justa e sábia como nosso próprio Criador. No Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, ele indagou, logo na questão número 1, o que é Deus? E os Espíritos lhe responderam, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Sendo Deus infinitamente justo e bom, a inteligência suprema a gerir tudo no universo, temos então nele a justiça sem igual. Sendo então ele justo e bom, sua lei tem que ser também justa e boa. Nesse caso, imaginemos que um ato muito danoso seja cometido. Não há como desfazer o ato após ele ter sido praticado. Logo, seu efeito se dará imediatamente após a causa, com mais ou menos rapidez, conforme o ato. Por exemplo, se eu falo palavras ofensivas a alguém, naturalmente essa pessoa que se sentiu ofendida, ele pode rebater de imediato. Então aí nós temos a causa, minhas palavras ofensivas. E o efeito? A reação que este nosso companheiro imediato. Em outras palavras, o que fazemos, na realidade, corre por nossa conta. Mas as consequências são os efeitos involuntários e obrigatórios. Todo ato da nossa vida moral de um homem corresponde a uma reação semelhante a ele, seja nesta encarnação ou numa próxima. Deus é nosso Pai de amor e misericórdia. Ele não nos pune. Ao contrário, ele nos ama tanto que nos dá a oportunidade de corrigirmos nossos atos através das reencarnações, em que nós mesmos escolheremos e pediremos as dificuldades necessárias para vencermos. Muitas vezes serão situações como a pobreza, doenças, dificuldades familiares, financeiras, problemas de convivência até no nosso trabalho, com alguns amigos, cuja meta sempre seja o nosso reajuste perante as leis divinas, o nosso crescimento sempre na marcha da evolução. O que seríamos de nós sem esse Pai de amor que abre seus braços a nos acalentar e nos amar, a compreender que estamos em marcha ao crescimento? Herculano Pires, um dos autores espíritas mais aclamados, ele prefere a expressão lei de ação e reação com o mesmo sentido da primeira, causa e efeito. No capítulo 20 do livro Na Era do Espiritismo, editado por vários espíritos, Francisco Cândido Xavier nos trouxe uma mensagem de José Herculano Pires, onde ele utiliza ambas as expressões. A frase, como vemos na mensagem de Emmanuel, o Espiritismo só admite o divórcio nos casos extremos, ensinando que as obrigações morais assumidas na vida terrena têm a sanção da lei divina, de causa e efeito, de ação e reação. A preferência pela expressão lei de ação e reação é visível também na obra de André Luiz, que até foi aproveitado para título de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz, o livro Ação e Reação. Inclusive, ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1957. No capítulo 9, nas páginas 128 a 130, nós podemos ler a observação feita por André Luiz quando seu assistente Silas veio afirmar: você tem razão, André. A lei de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. Indispensável é o restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. É que o espírito algum
penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo plano, palmilhando o mesmo caminho, é mais fácil nós não levarmos tudo isso quando já nos acharmos mergulhados nos nevoeiros. Reflitamos, por que não perdoamos o nosso irmão enquanto estamos ainda junto a ele, no mesmo caminho? Não levaremos mais essa causa conosco quando nós desencarnarmos. Nossa vida, na realidade, é uma sucessão constante de acontecimentos, encontros, desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, sentimos-nos como vítimas, impotentes diante do destino. No universo, na realidade, tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja seu desígnio. Não existe uma ocorrência do acaso, sem justa. Cada evento ocorre de forma natural, planejada e lógica. Todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem nas nossas vidas, sejam doloridos ou bons. O que aparentemente não tem uma explicação é porque nos falta o alcance para a compreensão real da origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós, em nossas atitudes, quase sempre encontraremos a causa das nossas mazelas. Porém, caso não a encontremos à primeira vista, isto não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Muitas vezes as causas dos nossos males, que nos omitem, podem ser encontradas no passado distante, em existências anteriores, momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento, cuja bondade divina nos promove quando reencarnamos, o esquecimento do passado. No livro Iniciação ao Espiritismo, de Teresinha de Oliveira, no capítulo 11, ela nos traz as seguintes explicações. Lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, chama-se essa lei divina, ou também designada como lei do retorno. Isto é, tudo que realizamos, em palavras, pensamentos, atitudes, geram uma energia correspondente, para o mal ou para o bem. Vamos dar um exemplo do cotidiano. A força das nossas palavras, o resultado que ela pode trazer. Suponhamos que um vizinho meu, aqui do condomínio, vem e me faz uma fofoca de um outro condomínio. Eu posso ter algumas atitudes. Eu posso colaborar com aquela fofoca, eu posso incentivar, eu posso desrespeitar esse meu vizinho, eu posso provocar reações tristes, desprezar, rebaixar até e humilhá-lo com minhas palavras. Ou eu posso tomar uma atitude diferente. Eu posso parar, refletir, tentar não prolongar aquela fofoca, influenciar com palavras de amor, chamar a atenção deste meu companheiro para que a gente verifique se realmente isso é verdadeiro. Eu posso amenizar a situação. Ou também eu posso tomar uma outra atitude. Eu posso simplesmente me calar diante daquele fato, não prosseguir com aquela conversa, evitando assim um mal maior. A força que nossas palavras têm é uma palestra maravilhosa. Como não podemos nos estender neste assunto no momento, analisemos que a nossa palavra pode prejudicar, magoar, ser expressa com inveja, com perjúrio, ou podemos utilizá-la de uma forma
totalmente diferente. Ajudar, motivar, compreender, auxiliar, sermos os discípulos de Jesus, levarmos os seus ensinamentos, consolar os nossos irmãos. Vejam como é importante a força da minha palavra. Por isso que essa paradinha que a gente dá nos faz refletir antes de falarmos, que deixamos que o nosso coração se expanda nas nossas palavras, o nosso amor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 52, Cristo nos proferiu as seguintes palavras. No momento que ele estava sendo preso, quando um dos que acompanhavam a Jesus lançou mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha do servo. E neste momento, nosso mestre disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. A espada significa ação. Lançar mão dela, o resultado será o efeito. Se nós a utilizarmos para o mal, gera o mal, mas se a utilizarmos para o bem, gerará o bem. Pelas suas palavras, Jesus nos disse e nos trouxe uma visão nova da lei de Talião, a famosa lei olho por olho, dente por dente. E essa normativa está inserida no Código de Hammurabi, datado de 1770 a.C., quando o rei Hammurabi resolveu compilar 282 artigos a respeito de relações de trabalho, de propriedade, de família, de crimes e escravidão. E justamente nele se encontra a lei de Talião. E foram escritas em pedra. Um exemplo, naquela época, né? Se eu tirasse uma ovelha do meu vizinho, do rebanho dele, ele teria o direito de ir lá e catar uma ovelha minha. Olho por olho, dente por dente. O mal que fizerdes ao outro, receberá da mesma forma. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 e 39, ele vem nos trazer uma nova reflexão. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer lhe bater a face direita, oferece-lhe também a outra face. Jesus propôs, desse modo, uma atitude revolucionária, a qual nos desafia até os nossos dias, sugerindo que o ofendido abrisse mão de qualquer represália ou vingança, não pagando o mal com o mal, mas apenas com o bem, o perdão, o amor, a compreensão, a compaixão. Perdoar, existe um grande trabalho diário em nossas vidas. E quando conseguimos perdoar de coração limpo, atingirmos este sentimento nobre do perdão, o maior beneficiário, na realidade, somos nós mesmos. Deixaremos para trás um peso que carregamos desnecessariamente. Seremos mais livres, nos sentiremos mais fortalecidos, invadidos por uma felicidade que inunda as nossas vidas. O amor inerente em nós está prevalecendo. Deixemos que ele se aflore, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Não é? Jesus dizia: vós sois deuses e não sabeis, porque o amor está em nós. Deus está dentro do coração de cada um de nós. E pode ocorrer que o nosso irmão não nos perdoe.
Diante disto, a nossa ação será orarmos por ele, pois a semente está lançada e germinará a seu tempo no coração do nosso irmão, seja nesta encarnação ou numa próxima. No Livro dos Espíritos, na questão 764, Allan Kardec indaga: quem matar pela espada, perecerá pela espada? Estas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação desta pena? E os espíritos lhe responderam: tomai tempo, estais equivocado com estas palavras, como acerca de muitas coisas. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena. Por quê? Sois punidos naquilo que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. E é este o sentido das palavras de Jesus. Pois não disse também: perdoai os vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoasse as vossas ofensas da maneira que perdoaste, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado. Compreendei bem isso. Nos esclarecimentos dos espíritos, observamos as causas e o efeito dos nossos atos. Temos o livre-arbítrio de escolhermos qual caminho nós seguiremos. Plantamos o mal, colheremos o mal. Plantamos o bem, colheremos o bem. Assim é a justiça divina. Só Deus pode aplicá-la. Este Pai de amor abre seus braços a nos receber e nos deixa livres para que optemos. Filho, ama o seu próximo como a ti mesmo. A causa de muitas coisas que passamos são as consequências das nossas escolhas, seja desta vida, como dissemos, ou de vidas pretéritas. Muitos se perguntam, muitas vezes, por que estou passando por isso? Ou por que aquela pessoa que é tão boa, que realiza suas tarefas com tanto amor e carinho, que respeita todos nós, é uma pessoa dedicada, humilde de coração, porque ela passa por momentos tão difíceis? Na realidade, não sabemos o que ocorreu com nosso irmão em suas vidas passadas. Ele veio, através do processo da reencarnação, resgatar a causa do passado e colhe nesta vida o efeito dos seus atos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. No item 16, Allan Kardec recebeu da mão dos espíritos as seguintes explicações. Mas ai daquele porque vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre mal. Portanto, aquele que serviu, de algum modo, de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer um mal. Deve, portanto, ser punido. E deste modo, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma aprovação para o pai que o suporta? Talvez esse pai tenha sido um mau filho em outra encarnação, que fez seu pai sofrer e que está sofrendo. Mas o filho não terá desculpas para proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Enquanto nós não vivenciarmos as leis divinas, o amor, o perdão, a caridade, ainda nos apegarmos a instintos primitivos e sentimentos não edificantes, não lutarmos pelo nosso aprimoramento moral,
a nossa famosa reforma íntima, os efeitos dos nossos atos se refletirão. Os efeitos de uma ação má ou boa perduram e não terminar enquanto não terminar a causa que a gerou. Suponhamos então, se eu jogar uma bola com força contra a parede, ela volta com o mesmo impulso para mim. No entanto, se quando lançarmos essa bola, nós colocarmos, suponhamos, um pedaço de madeira na frente e ela bater nesse pedaço de madeira, ela vai diminuir a sua intensidade, ela não vai voltar com a mesma rapidez. Se estamos sofrendo as consequências de um ato mau que tenhamos praticado, podemos realizar boas ações, mudança de postura, reflexão, disciplina e a nossa contínua reformulação. Deixarmos o amor crescer em nós, perdoarmos, entendermos, praticarmos a pura caridade, sermos humildes, brandos, estudarmos e colocarmos a nossa inteligência, a nossa fé raciocinada a nosso favor. Todos esses atos agirão em sentido contrário a essas consequências, fazendo que os efeitos e a intensidade venham a diminuir e pode ocorrer até que desapareçam. A prática do bem é o escudo que impede o efeito do mal de continuar. A nossa resignação, a nossa aceitação. Trabalhemos então em nós as virtudes, essas sementes inerentes que nós trazemos no nosso âmago. Nós só precisamos trabalhar para que elas aflorem. Temos a direção a seguir: as leis do Evangelho, as leis divinas, Jesus com seus exemplos, sua vida de amor, de dedicação, humildade, caridade, perdão, resignação e aceitação. Nosso mestre nos deixou o roteiro e cabe a cada um de nós seguir a seu tempo. Chico Xavier, nosso amado Chico, nos disse sabiamente: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então paremos e reflitamos. Sempre é tempo de recomeçar. E cabe a cada um de nós escolhermos como será a nossa semeadura, pois o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quão responsável nós somos perante a Deus nos nossos atos? A espada que eu lanço ao meu próximo, a causa, terá o mesmo efeito em mim. Então, a todos os instantes, temos que orar e vigiar as nossas atitudes. O filme Causa e Efeito, que eu não vou contar para vocês do filme, eu vou fazer uma pequena síntese, porque eu sei que muitos até talvez já tenham visto, né? Ele foi lançado em 2014 no Brasil pela Mar Revolto Produções e dirigido por André Mauroso. Inclusive, ele dirigiu outros filmes, o filme dos Espíritos. Bom, esse filme, Causa e Efeito, foi inspirado na lei codificada por Allan Kardec, quando ele, pela instrução dos Espíritos, nos trouxe: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Este filme vai retratar a história de um policial chamado Paulo, que numa tarde de lazer, quando seu filho brincava de bola, essa bola rola para a rua por mais de algumas vezes, porque ele morava numa rua bem tranquila. E em dado momento que o menino estava pegando a bola, ele foi atropelado por um homem chamado Cícero,
que estava embriagado ao volante. O seu filho vem a desencarnar e um pouco depois, sua esposa, que chamava Carol, também desencarna. Então, mediante isso, inclusive depois do julgamento de Cícero, que ele foi absolvido, Paulo vai mudar radicalmente de vida. Ele larga a sua profissão de policial e ele se torna um justiceiro a trabalho de um deputado chamado Gustavo. A história vai se desenrolando, mas Paulo sempre tem uma coisa que é primordial. Ele quer alcançar Cícero, porque ele quer dar fim na vida de Cícero. Ele não aceita que ele ficou livre. E aí Paulo conhece Madalena, e uma nova história vai se iniciar. Ele foge com Madalena para uma cidade do interior, onde o seu tio morava. Mas sempre eles são perseguidos por esse deputado. E ocorre que numa noite, quando Paulo está muito tranquilo, ele adormece e, em desdobramento, a sua esposa Carol vem ao seu encontro. E Carol vai pedir a Paulo para que pare de seguir Cícero, porque Cícero só foi um instrumento para que houvesse o desencarne. Porque através disso, ela resgatou algo que ocorreu na sua vida pretérita. E ela transporta Paulo, através desse desdobramento, para que ele tenha consciência do que ocorreram com eles numa vida pretérita. Bom, Paulo começa a mudar de vida a partir daí, vai se desenrolar muita coisa neste filme. Cícero, inclusive, o autor do atropelamento, se regenera. E o final é surpreendente para todos nós. Na realidade, esse filme nos traz muitas lições. A principal é a lei de causa e efeito. Mas ela também nos trouxe uma que eu gostaria de apontar, que foi a lindíssima confraternização entre as religiões. Porque seu tio era seguidor assíduo da doutrina espírita, mas ele tinha como melhores amigos um padre e um pastor. Essa união deles, essa convivência dele, a troca de amor que havia com ele, nos deixa uma grande lição. Os caminhos podem ser diferentes, mas o amor a Deus é o mesmo. É muito bonito a gente presenciar que aqueles 3 senhores de idade tinham uma compreensão tão grande da vida e ajudaram tanto Paulo, que Paulo veio mudar realmente de vida completamente. E para concluirmos, peço licença, eu vou ler uma redação do Momento Espírita, que foi baseado no capítulo 2 do livro Leis de Amor, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel, ditado inclusive pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. A redação chama Causa e Efeito. Embora muitos de nós não entendamos o funcionamento das leis de Deus, elas se manifestam a cada instante da vida como mensageiras da justiça e do amor divino. Aquele parente difícil que nos exige constantes sacrifícios pode ser o companheiro de ontem a quem atraiçoamos e induzimos à derrocada moral. A filha incompreensiva e rebelde pode ser a jovem que ontem nos amava e a quem abandonando-nos, inclinando-o ao vício. Hoje ela retorna necessitada do nosso amor e da nossa compreensão. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, talvez,
o tenhamos de volta na feição de esposo mandão ou de filho problema, para sorvermos juntos o cálice da redenção. Ontem esquecemos compromissos nobres, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, possivelmente, reencontraremos este mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de uma moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo o auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprendermos a plantar carinho e fidelidade. O marido faltoso de hoje é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Assim, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que encontramos na família ou na atividade social, profissional, podem ser as forças do passado a nos pedir mais amplas afirmações de trabalho e dedicação ao bem. Tenhamos sempre em mente que todos os delitos que cometemos não desaparecerão no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Assim sendo, diante de toda dificuldade e de toda prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos aos que partilham conosco as experiências e oremos pelos que nos perseguem, desculpando todos aqueles que nos infelicitaram. A humildade é a chave da nossa libertação. Desta forma, sejam quais forem os nossos obstáculos, lutemos por superá-los com dignidade e honradez, e não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invencíveis da luta dentro do nosso próprio lar. E Santo Agostinho nos deixou uma lição maravilhosa. Que todos os dias, quando nós fôssemos nos deitar, que nós refletíssemos sobre tudo que realizamos durante o dia e agradecêssemos a Deus todas as bênçãos. Esta noite, nós vamos fazer um pouquinho mais. Nós vamos refletir um pouco sobre as nossas ações e as consequências que elas podem estar gerando no meio da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que amamos. São grandes lições que Jesus nos trouxe. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre entre nós. Que Deus proteja e nos livre de todos os males. Muito obrigada. E agora agradecendo a Isabel pelas suas palavras, pelos seus estudos e por tudo que nos trouxe. Agradecendo a todos que nos permitiram entrar na sua casa, que confiaram em nós. Agradecendo a espiritualidade amiga. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos físicos e agradecendo a todos os envolvidos na preparação do Evangelho de hoje. A todas as pessoas de bem que estão juntas, tentando fazer desse mundo um mundo melhor. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita. E vamos juntar todo esse amor, toda essa energia boa, toda essa energia de luz que juntamos agora com esse estudo. Vamos juntando tudo isso e enviar as nossas melhores vibrações de amor a todos os locais que necessitam, às creches, aos orfanatos. Vamos enviar o nosso amor aos hospitais, principalmente aqueles leitos em situações mais difíceis, que recebam essa luz, que recebam esse amor. Vamos enviar também
as nossas vibrações de amor aos locais onde as pessoas estão mais desamparadas, mais vulneráveis. Vamos enviar o nosso amor às escolas, aos presídios, a todo esse mundo. Vamos vibrar pela implantação do Evangelho como norma de conduta. Vamos vibrar por todas as casas de oração, por todos os meios de comunicação que levam a oração aos lares. Vamos vibrar também pela nossa família, pelo nosso país e seus dirigentes, por esse mundo que nos acolhe. E vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso lar, mentalizando uma luz muito brilhante envolvendo todos os cantinhos. Que essa luz envolva a todos e envolva a nós mesmos. Que nós possamos receber essa luz, estarmos sempre em equilíbrio, preparados, sempre apoiados e embasados no Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, que fique conosco e que possa nos permitir mais oportunidades como essa. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos e até uma próxima.